E aí, galera, beleza? Que programa mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então já sabe, não deixa de se inscrever, comentar e compartilhar. Sabe, eu vou falar uma coisa que talvez poucas pessoas estejam falando, eu isso já vi acontecer. Provavelmente você que é da igreja já viu, de pessoas que querem distorcer o evangelho, o famoso lobo em pele de cordeiro, sabe? E sabe o que mais me espanta nisso tudo? Que a maioria dessas pessoas que fazem isso são pessoas que ensinam dentro de igreja, sabe? Aquelas pessoas que foram, como é que se diz, chamadas para pregar o evangelho, mas também ensinar escolas dominicais, ensinar jovens e adolescentes a serem cristãos. É o que mais me impressiona nisso tudo, sabe? Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que falam isso, o Jesus não liga, ou Jesus nunca falou, eu digo isso porque eu já conheci pessoas que têm essa mentalidade do Jesus não liga, ou Jesus nunca falou, Jesus nunca falou, então não é errado. Eu vou contar alguns exemplos que eu já vi pastor dizer que filmes educativos para maiores de 18 anos não é pecado porque Jesus nunca falou. Ou já vi pessoas, conheci moças que se relacionam com pessoas do mesmo sexo dizendo que Jesus não liga. Ou pessoas que dizem que beber 51 não é pecado porque também Jesus nunca falou, ou que prostituição não é pecado porque não está nos 10 mandamentos. O que mais me impressiona nisso tudo é que são pessoas que têm um cargo na igreja, sabe? Pessoas que têm cargo na igreja de ensino, de discipulado, de ensinar os outros e como ser cristão. Eu fico me perguntando assim, cara, como é que essas pessoas têm a capacidade de ensinar, sendo que elas estão criando narrativa para ficar no erro? Me perguntando assim, cara, de onde é que essas pessoas tiraram essa capacidade de achar que isso daí não é errado? Porque Jesus nunca falou. São pessoas que realmente são convictas, isso é uma coisa muito interessante. Essas pessoas realmente são muito convictas, mesmo estando errado, ou distorcendo o evangelho, ou gente que diz assim, o meu pecado não me afasta de Jesus. Sei lá. São questões muito interessantes. Situação que aconteceu muito tempo atrás. Eu vou simplificar. Um homem uma vez falou que adultério não é errado, tanto que a mulher não descobrisse. Fiquei, caraca, o cara já é um homem, acho que volta de uns 30, 35, dizer isso. Fiquei, caramba, bicho. E pior não é tudo. Pior é que tempos depois, adivinha o que aconteceu? Foi pego em adultério. Ele ensinando para um monte de jovens e adolescentes que adultério não é errado, portanto que a mulher não descubra. Tá vendo? Uma pessoa que foi dado autoridade a ela para ensinar, ensinando esse tipo de coisa. Não é porque a mulher não precisa descobrir. Fico me perguntando, caraca, uma pessoa dessa, como é que ela tem essa capacidade de querer ensinar os outros? Sendo que até ela talvez não tenha aprendido, ou alguém ensinou ela de forma totalmente errada e essa pessoa só está repassando. Que tem essa questão também, sabe? Aí eu fico, caraca. Aí você uma pergunta, coloca uma pessoa que, sei lá, que tem problema com jogos de azar do lado de uma pessoa que diz que jogos de azar, jogo do tigrinho não é pecado porque Jesus nunca falou, ou uma pessoa alcoólatra, bota ela do lado de um cara que diz que beber 51 não é errado, porque Jesus nunca falou, ou uma pessoa que está lutando contra o vício de assistir filmes educativos para maiores de 18 anos, do lado de uma pessoa que diz que isso daí não é errado, porque Jesus não liga, ou Jesus nunca falou, sabe? É essa questão que é muito interessante. Essas pessoas que dizem isso, cara, que o Jesus nunca falou, ou o Jesus não liga. O próprio Jesus já falou que nem todo mundo que se diz dele é verdadeiramente dele. A palavra de Deus também já fala que existe lobo em pele de cordeiro. São pessoas que distorcem até o evangelho para se sentirem bem. E Jesus também, a própria palavra de Deus diz que eles não suportariam essa doutrina e criariam para si próprias, suas próprias. Então são pessoas que realmente criam certos tipos de imaginário no meio cristão para justificar os seus falhas, os seus pecados, porque muitas vezes as pessoas estão tão aprisionadas que é para elas viverem bem com isso, elas criam certos discursos, tipo, Jesus não liga, ou Jesus nunca falou, ou não é porque não está na Bíblia. Como eu acabei de citar, Jesus nunca falou do jogo do tigrinho, e aí? É só ver tanto quanto isso está destruindo famílias. Jesus nunca falou de cocaína, é só olhar e ver o que isso acontece na vida das pessoas. Você não precisa ser um expert da Bíblia para saber que isso não condiz com a palavra. Sabe? Jesus nunca falou, Jesus não liga. São pessoas que realmente querem ficar no erro, são pessoas que já estão aprisionadas por completo e para se sentirem bem, elas criam essa narrativa
do Jesus não liga, que Jesus nunca falou, sabe? Então querem ficar e ainda querem ensinar os outros, tanto que quando você confronta essas pessoas, a maioria delas fica com raiva de você, já questiona, diz que você é religioso, te chama de tudo que não presta. Eu sei porque eu já passei por isso também. Então tome muito cuidado com certos tipos de pessoas dentro de igreja, com certos tipos de comentário. Eu sempre falo assim, como uma frase que eu ouvi que diz assim: não fica com o que você fala, fica com o que você faz. As pessoas, elas dão certos sinais até nisso, até na forma de se comunicar, certos tipos de pensamento, ou tipo assim, tá todo mundo fazendo, então não é errado, tá todo mundo fazendo, tem uma questão Maria vai com as outras, né? É questão Maria vai com as outras. Sugestão para vocês: tomem muito cuidado com quem vocês dizem chamar de amigo, porque muitas vezes até os teus amigos fazem burrada e incentivam você a fazer. Porque, como eu acabei de falar, nem todo mundo que se diz de Jesus é verdadeiramente dele.